Olá para todos e todas, bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre direção de arte. Na primeira aula, nós vimos a importância do estudo da arte para a formação em direção de arte e o quanto a arte nos ajuda a descobrir as épocas, os períodos históricos, a produção artística de todos esses séculos e também o quanto a arte nos ajuda a desenvolver uma expressão individual, criativa, importante. Nesta aula, nós vamos falar sobre o olhar, ou seja, o olhar sobre as coisas, os olhares interiores e, fundamentalmente, o que o olhar tem a ver com a direção de arte. A observação vai ser um item muito importante para a gente anotar. Para falar do olhar, precisamos identificar os olhares. Existe o olhar físico, quando olhamos para tudo. Mas também existe o olhar interior. Eles se somam, eles se sobrepõem. E quando vemos, não importa o que e nem de que forma, vemos através de imagens. E toda imagem tem as suas propriedades, propriedades que as constroem e que possibilitam a gente enriquecer ainda mais o quanto vemos sobre as coisas. Esse fundamento é muito importante para a direção de arte, pois ele apresenta os elementos que constroem as imagens. Portanto, vamos conhecê-los. Um bom exercício para a gente exercitar a observação é o nosso entorno, em volta da gente e na gente mesmo. A roupa que a gente usa, a nossa casa, as ruas por onde a gente passa, as paisagens que a gente gosta de ver fisicamente, ou na web, ou no cinema, ou na TV. É um excelente exercício, pois é com a observação que a gente exercita a identificação dos elementos que compõem as imagens, que constroem as imagens. A gente chama esses elementos também de elementos da linguagem visual, ou seja, os elementos que constroem as imagens. Entre os elementos que compõem as imagens, encontramos o ponto. O ponto é a unidade mínima que compõe uma ou qualquer imagem. Um exemplo da importância do quanto um único ponto numa imagem já significa é o exemplo do quadrado com um ponto central no meio. É uma centralidade quando a gente olha. Um outro quadrado com um ponto deslocado ao alto à esquerda já é uma outra imagem, não é como a primeira imagem do ponto no centro. O ponto, ele identifica o elemento básico da imagem e ele foi descoberto como teoria e também prática criativa da obra de um pintor francês
Georges Seurat, na segunda metade do século XIX, que cria a teoria pontilhista ou divisionista. Essa teoria dizia que o ponto era o elemento, né, mais importante da imagem, né, e o primeiro elemento da imagem, e todas as suas composições eram feitas com pontos sobrepostos entre os mais escuros no fundo para os mais claros na frente, e toda a sua obra foi composta com essa teoria, que, na verdade, antecipou 70 anos a mecânica da construção da televisão, que é uma mecânica onde o ponto é a unidade mínima de toda a imagem que a gente vê. E hoje, nos computadores, a gente tem o pixel como unidade mínima. Mais uma vez, a importância não é da pesquisa da direção de arte dentro da produção artística na arte. A linha é um outro elemento da linguagem visual. A linha é uma união de muitos pontos, mas na imagem e sua composição, ela cumpre um papel muito mais importante. A linha, pela sua própria natureza, ela tem uma propriedade de ligação, de ligar os elementos, construindo assim o conjunto da imagem. As linhas são importantes na medida em que elas contam, narram um percurso. O plano, como elemento da linguagem visual, cumpre o papel de construir a espacialidade, as profundidades, tanto do plano médio para dentro da imagem, como também projetando para fora do plano médio. O plano médio, entendido aí, não é como a própria tela de reprodução, né? Ou do computador, ou do cinema, ou da TV. O plano, ele é muito importante como elemento, porque ele e a construção dele nos possibilita uma maior introjeção dentro das imagens. Já as formas elementares básicas contribuem enormemente na construção da imagem. Estamos falando do quadrado, do círculo, do triângulo e do retângulo, com uma característica do retângulo tanto na horizontal quanto na vertical. Cada uma dessas formas já tem um significado, já traz uma significação. É fundamental conhecermos qual é a propriedade de cada uma destas formas para poder utilizá-las, evitando repetições de elementos na construção da imagem e também ganhando um maior sentido, uma grande colaboração do significado de cada uma dessas formas na composição de uma maneira geral. As formas elementares básicas cumprem o papel de nos proporcionar a clareza da distribuição dos elementos no espaço, de todos os elementos no espaço. A direção ou as direções cumprem um papel não só de indicar uma direção,
Não é só um papel indicativo. A direção, ela induz os movimentos. É um indicativo, mais do que tudo, de movimento, de situação do movimento. Não só sobre as coisas que estão indo ou vindo, mas também sobre o movimento no espaço. O tom é um elemento que vai tratar entre a intensidade luminosa e propor as relações entre o mais claro e o mais escuro. Os tons participam do conjunto de elementos de uma imagem com a importância indicativa de criar atmosferas. A textura ou as texturas são importantes na medida que acordam na gente as sensações. O liso, o rugoso, o áspero. As texturas, as superfícies são fundamentais dentro do sistema de construção visual. A escala já trata da relação entre o maior, o menor e também das posições no espaço. É uma propriedade muito importante, pois ela relativiza, ela organiza o olhar no conjunto de elementos da imagem. A dimensão é mais um dos elementos visuais e ela está ligada não só à relação do tamanho das coisas que aparecem ou que são ilusórias também, como construir, não é, com impressões diferentes de tamanhos, né? E tem a ver com a relação da construção no espaço. Portanto, a necessidade de aprendizado das técnicas de perspectiva para a construção das dimensões espaciais. O movimento é um dos elementos estruturais básicos da construção da imagem, na medida em que ele conduz o desenvolvimento das imagens em movimento. Ele é fundamental na construção da imagem na TV, da imagem no cinema, no audiovisual, de uma maneira geral. O movimento sempre pode ser construído, elaborado, estudado e elaborado para fortalecer o sentido geral da imagem ou da cena. Por fim, temos o último elemento, que é a cor. Mas cor não é unicamente um elemento da linguagem visual. Cor é uma linguagem. Ela comunica tanto quanto o som, sentidos, emoções. Cumpre um papel de comunicar sensações, emoções. Portanto, é muito abrangente e nós vamos apresentar a cor como linguagem, na linguagem visual, na nossa
próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!